redação da Folha de São Paulo. Estou aqui agora com Gilson Lameira, arquiteto e urbanista, e Álvaro Santos, geólogo, além de Fernando Rodrigues, repórter especial e colunista da Folha em Brasília. Ficou muito famoso nessa campanha o mote "Vamos falar de São Paulo", por isso vocês estão aqui. A gente quer falar com vocês um pouco sobre problemas mais reais de São Paulo. Eu começo perguntando sobre os diagnósticos, né? A questão de encostas, de deslizamentos, enchentes e tal. O diagnóstico está aí há anos e as soluções é que não são aplicadas, né? E outra coisa, isso é mais nas periferias, e ponto central na cidade de São Paulo, a gente tem convivido com muitos incêndios em favelas. Tem havido agora uma campanha da prefeitura, etc., para trazer um pouco mais da população das periferias para o centro de São Paulo. Como é que vocês veem isso e políticas para essas áreas que vocês atuam? Primeiro, Álvaro. Eu acho que você falou a palavra-chave, Fernando, o diagnóstico, né? Eu acho que, pegando no caso a questão das enchentes, não há mais dúvida no meio técnico especializado, né, sobre as verdadeiras causas das enchentes. Ou seja, nós temos volumes cada vez maiores de água, chegando em tempos cada vez menores num sistema de drenagem, seja ele construído, bueiros, galerias, seja os córregos, rios, que não dá mais conta de vazão. Quer dizer, esse volume maior em tempos cada vez menores é explicado pela impermeabilização da cidade, pelo excesso de canalização de cursos d'água, pelo incrível grau de assoreamento por sedimentos que vêm dos processos de erosão na zona periférica de expansão da cidade, né? Então é incrível, mas a primeira medida que um sistema administrativo público deva tomar para começar a enfrentar com chances de sucesso esse problema, que é dramático. A questão das enchentes, São Paulo vai perceber agora, sim, nessa nova temporada, progressivamente catastróficas, cada vez maiores, de maior dimensão, né? É parar de errar. Porque, por incrível que pareça, com esse diagnóstico tão conhecido, a cidade continua a crescer, continua a se expandir, cometendo os mesmos erros básicos que estão na origem causal das enchentes. Mas três pontos que o senhor atacaria imediatamente para a questão das enchentes, por exemplo? O primeiro mais emergencial, desassoreamento de toda a rede de drenagem. Esse que dá o resultado mais a curto prazo. Claro. Né? Tem agora, mais espaço para água. Abrir o espaço possível. Mesmo você desassoreando, quer dizer, esse sistema de drenagem vai continuar não aguentando, mas pelo menos ele aumenta a sua capacidade de vazão. A segunda medida, quer dizer, é fazer com que a cidade recupere, em parte, a capacidade de reter águas de chuva. Quer dizer, desimpermeabilizar a cidade. Claro. E na medida, a cidade que vai crescendo já não crescer cometendo esse erro. Então você tem 1000 expedientes isso. Bosques florestados, calçadas drenantes, valetas drenantes, sistema de captação e acumulação de água em edifícios, em supermercados, em grandes empreendimentos. Tudo isso para você segurar, reter mais tempo a água no momento crítico de um episódio de chuva intensa, né? Eu acho que com ataque, porque, veja, o governo tem atacado um parâmetro essencial, que é a capacidade de vazão dos grandes rios. Mas ele só tem atuado aí. Quer dizer, ele tem que haver continuidade de você aumentar a capacidade de vazão dos grandes rios, com a ampliação do Tietê, só que já está batendo no teto. Quer dizer, a única forma de nós termos chance de sucesso no combate às enchentes é você aliar a essas medidas estruturais as medidas não estruturais que vão fazer com que a cidade retenha mais tempo a água de chuva.
Gilson, a questão do lixo é outra questão premente em São Paulo. Tem aí a tal da coleta seletiva muito reduzida na cidade. Quais seriam as soluções para o problema? Não, primeiro, entender que São Paulo está, digamos, parada nessa área já há muitos anos. Há 10 anos atrás, São Paulo tinha uma infraestrutura para lidar com o lixo que hoje não se tem mais. Uma coisa curiosa. Hoje se gasta mais dinheiro com limpeza pública da cidade, a cidade não ficou mais limpa e se tem menor capacidade de fazer manejo e reciclagem através da área pública. E um bom indicador disso é que nós perdemos as usinas de compostagem, que não eram lá essas coisas, né? Elas ficaram abandonadas há algumas décadas, mas elas ainda tinham capacidade, por exemplo, de mandar para reciclagem cerca de 8%, né? Da massa de resíduos da cidade. E hoje nós temos um pouquinho mais que 1%, sem ter as 2 usinas de compostagem. Nós também perdemos os aterros públicos, né? Que é um outro problema sério. Em termos de infraestrutura, nós andamos... Caiu de 8 para 1%. Caiu de 8 para 1 e pouco por cento. Capacidade o que se salvava de resíduo de aterro sanitário. E junto a isso, nós perdemos os aterros públicos, que eram 2, um porque esgotou, o outro porque teve um acidente. Mas nos últimos 10 anos, os governos não tiveram a capacidade de implantar alternativas a isso dentro do município. Porque, como um princípio, eu diria, é até muito feio, né, se mandar o lixo que você produz para um outro município, né? E é o que São Paulo faz hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta que me aflige sempre quando eu ando por uma cidade grande como São Paulo e na comparação com outras grandes megalópolis, às vezes até no Brasil, para não dizer em países desenvolvidos. Há também um aspecto de educação da população. As pessoas tratam os locais públicos e tratam tudo em geral de uma maneira pouco civilizada. Sujam muito a cidade. Sim. Porque a gente fala assim, o governo tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Agora, o que os cidadãos poderiam fazer para a cidade eles próprios e como fazer para que eles entendam isso? Só acrescentando a questão das lixeiras, né? Que a prefeitura troca dia a dia as lixeiras que são depredadas. Pois é. Olha, eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu acho que, fundamentalmente, isso é um problema do poder público. Inclusive, e fundamentalmente, a educação da população. Nós temos, né, uma população que reconhecidamente que demanda educação e cultura, né? E coleta seletiva é mais do que um programa no sentido de reduzir resíduos para mandar para aterro sanitário. Na minha concepção, é fundamentalmente um programa de educação. Então, como que poderia ser feito isso? Bom, eu acho assim, nós temos algumas experiências pelo Brasil. No Brasil, de uma forma geral, nós não temos experiências bem-sucedidas, consolidadas. Tivemos algumas experiências e estamos tendo outras que nos dão alguns indícios, né, de que caminho podemos trilhar. Por exemplo, em São Paulo, há 10 anos atrás, se fez um investimento nos centros de triagem, trabalhando com cooperativas de catadores e etc., que é uma experiência que veio de Porto Alegre, que era um caminho muito importante na área de inclusão social, que eu acho que é um assunto muito relevante e que precisa ser mantido. Porém, o que não se percebeu é que era um caminho limitado, porque a coleta seletiva através dessas organizações, elas são ações muito complexas e que precisam agregar outros agentes, outros atores, ONGs, por exemplo. O poder público ele pode oferecer uma infraestrutura e uma cooperativa ela pode incluir socialmente membros. Porém, isso é pouco. É pouco na relação com o setor privado que faz a reciclagem. É necessário desenvolver competência, né, nessa relação de venda, de colocação dos materiais e de agregar programas públicos. Precisa ter toda uma estrutura em volta disso. E mais do que isso, que é o mais importante, ter capacidade de se relacionar com a população. Uhum. É muito comum as famílias que separam os materiais, mas não separam da maneira adequada. Uhum. E quando isso chega no centro de triagem, esse material, uma parte dele vai para o aterro sanitário como um rejeito, porque ele não se presta. Então, hoje, como é que se faz? Se coloca na mão das empresas operadoras o papel de fazer algum investimento em educação, quando na verdade esse é um problema do poder público que ele está transferindo. Uhum. Então, se você me pergunta, Fernando, o que poderia fazer, eu acho o seguinte, acho que nós temos que ter sim programas de primeira linha de educação,
como carro-chefe a questão ambiental, mas que tem uma relação direta com o campo pragmático, né, da operação dos resíduos. Os centros de triagem, eles são importantes, podem ser ampliados. Os ecopontos, né, para destinação de inertes, eles são importantíssimos e precisam ser multiplicados. Portanto, a infraestrutura precisa ser ampliada e isso exige investimento. Agora, nós gastamos uma montanha de dinheiro com isso, e por que a gente não consegue dar um passo adiante? Porque nós não estamos gastando direito. Deixa eu comentar, Fernando, a questão do lixo no fenômeno das enchentes, né? Porque isso hoje as autoridades propagam muito isso, né? Que o maior problema das enchentes é o lixo jogado na rua que entope bueiro. O lixo atrapalha, né? Especialmente enchentes localizadas, em bueiros, sistemas que precisam de bombeamento de água. A presença do lixo é um complicante tremendo. Mas ele está muito longe de ser o principal vilão das enchentes. Para você ter uma ideia, São Paulo hoje cresce na zona periférica, né? Você tem o centro com redução de habitantes, os anéis mais consolidados, os bairros mais antigos com população estabilizada e bolsões periféricos com crescimento de até 8% ao ano de população, né? E cresce indo para regiões topográficas cada vez mais acidentadas, à custa de grandes terraplenagens, movimentos de terra, expondo o solo à erosão. Para você ter uma ideia, são liberados na região metropolitana de São Paulo cerca de 8,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos. O que entope o Tietê não é lixo. O lixo é feio, porque boia coisa. São os milhões de metros cúbicos de sedimentos que vêm desses processos erosivos. Todo mundo sabe que isso é uma das causas hoje essenciais das enchentes. E não se trabalha sobre essa causa. Isso é por isso que quer dizer, no mínimo, quer dizer, essa decisão de parar de errar. Quer dizer, um programa de combate à erosão, ele teria um efeito contra as enchentes substancialmente maior que qualquer campanha que se faz hoje. Mas aí não é só a cidade de São Paulo, claro, então, né? Daí toda a região. Aliás, o que falta também na questão das enchentes, da questão das áreas de risco de deslizamento, é uma visão metropolitana. Quer dizer, a enchente é um fenômeno metropolitano, da bacia hidrográfica de São Paulo, onde está a metrópole. Já que com lixo você entrou na enchente, eu queria também entrar na enchente com lixo. A primeira coisa é que, quando o Fernando pergunta, né, sobre a educação, é que de fato é muito forte a imagem que a gente vê na televisão do lixo sendo carreado, do lixo dentro do rio. Isso já nos remete direto à questão da má educação da população. Só que veja uma coisa, quando é que chove, geralmente no final da tarde, quando é que as pessoas começam a colocar o lixo para o caminhão levar? No final da tarde, entrando pela noite. Então, muito do que nós vemos de imagem, né, de sacos de lixo, etc., na verdade nada mais é do que a chuva levando o lixo disposto. Um problema de agenda, né? Não, é um problema, porque assim, existe uma lei que dispõe sobre o tempo máximo, né, de colocação do lixo, e que naturalmente eu não vejo fiscal pela rua, até porque é muito difícil fiscalizar isso. Mas, de novo, é um plano de educação, e que poderia ser também operado como modelo, né, de disposição do lixo. Por exemplo, muitas cidades europeias utilizam container, né? O caminhão pega o container, não pega o saco solto. Isso. E tem uma diferença importante, o container tem dono. Se aquele container não tem o que deve ter, ele tem endereço. O lixo na esquina não tem dono, né? Ninguém sabe quem botou o cachorro morto dentro do saco. É uma questão de modelo. Dá para fazer isso em São Paulo? Dá para fazer isso em São Paulo. É difícil? É muito difícil, mas pode ser feito pouco a pouco, né? Mas eu queria comentar um pouco mais sobre essa questão da enchente, que é um outro aspecto relevante. O Álvaro aqui comentou sobre agravamento, né? Eu acho que nós temos que ter em mente que o que a gente vem reclamando ano a ano dos eventos cada vez mais próximos uns dos outros de enchente, isso vai se agravar. É uma aritmética simples para mostrar que isso vai se agravar. E a melhor maneira de ver isso é de que a cidade se expande para a periferia, para as zonas mais altas, como disse o Álvaro, em terrenos menores, né? E os terrenos menores aumentam a densidade de impermeabilização, né? A superfície impermeabilizada. Então, você soma 1 mais 1 vai dar 2. A gente tem isso. Tá bom. Olha, eu quero agradecer, Gilson, Álvaro, a presença de vocês, e o TV Folha volta daqui a pouco com mais uma discussão sobre a Prefeitura de São Paulo e números nacionais das eleições 2012.